Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca dá boas-vindas, né? Mas eu gostaria de fazer. O mais legal é a pergunta do início, né? Léo, tu gostaria de ser herdeiro? Vírgula, como é o Brasil? Cara, eu gostaria de ser herdeiro. Eu já me fiz muito essa pergunta, porque eu já encontrei muito herdeiro na vida. Mas eu acho que eles encontram desafios psicológicos e sociais que são muito diferentes dos meus que, tipo, saiu de lá do fundo de Itaquera, entendeu? Que talvez eu não Sim. tivesse preparação para fazer. Mas como o Brasil, talvez sim. Como é a nossa nação, mas no Brasil não é o herdeiro mais arrombado de todos, que nem tu falou na news. Sim, Qual é que é cara. essa aí? Mas eu vou te falar que até agora eu acho que vai ser perdedor daqui para frente. Mas até agora, os herdeiros do Brasil foram quase todos da aristocracia brasileira histórica. Então você pega os quatrocentões de São Paulo, você pega, putz, a galera do Império e da ditadura, do Império Brasileiro já, né? 1808 para frente, e da ditadura Vargas para frente, a galera, cara, ganhou dinheiro e não vai perder esse dinheiro tão cedo, assim. Eu acho que nessa próxima geração, sim. E aí eu explico um pouquinho mais para frente. Mas tu te refere, por exemplo, do clã Orleans e Bragança em diante. E claro, cada estado teve as suas oligarquias, digamos assim, né? Tem essas famílias fortes. Ou tu já diz em relação a. É que depois da ditadura é foda, né? Tipo, eu não conheço muito essa história, Uhum. né? De quem se beneficiou mais. Ditadura Vargas pra frente, né? A ditadura militar é outra história. Mas na ditadura Vargas, eu acho que a gente até mencionou isso em outro podcast. Você tem algumas famílias. Eu acho que a mais emblemática é a família Gimli, A gente falou que dele. É Guilherme, né? ah, É o Guilherme, Guilherme. Guilherme. Mas o Guilherme já era filho, o amiguinho do Getúlio Vargas, tá? Então ele foi, acho que ministro do governo, se eu não me engano. Posso estar falando merda, preciso revisar isso depois. Mas ele foi ministro do governo. Ele depois pegou a Light, que foi fundada por um americano, e ele estatizou, que é a Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, a primeira companhia elétrica do Rio de Janeiro. Então essa família se beneficiou muito. E quem destruiu esse império da família Gimli foi o. Caralho, acho que é Chiquinho Gimli, que foi o cara que fundou o Copacabana Palace. E hoje tem até uma atriz da Globo que chama Gimli também. Acho que essa mulher tá na merda. Então, tipo, eles foram de aristocracia pra burguesia e agora classe média. Artistas e classe média. É loucura. 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 Mas, ó, tem muitos outros também. Por exemplo, os Moreira Salles, que fundaram o Unibanco, eles tinham uma casa comercial que negociava café, contrato de café. Também ditadura pré-ditadura Vargas em diante. Então se beneficiaram bastante. Aí você tem os aristocratas só de política, né? Você tem a família Sarney, você tem os ACM, você tem o Ciro Gomes, você tem, putz, Políticos o profissionais. Collor. O Collor, acho que o vô do Collor, o pai do Collor, era deputado ou senador. Ele atirou num cara no. Ele atirou num cara, matou um cara, mano. Dentro da Câmara, acho, dos deputados ou do Senado. Loucura. Não, tipo. Aí depois esse cara virou presidente e foi deposto ainda, é senador. Então, tipo, eu acho que tem muitas coisas aqui no Brasil que a aristocracia ainda manda. Eu, no caso, eu me fudi uma vez por causa disso. O quê? Meu sobrenome é Salles, né? Mas não é E. Moreira Salles, né? Salles. Não, Salles. Mas é que o descendente é o mesmo, Hum, que é o Barreiro Salles, que foi um dos primeiros que veio pro Brasil. não sabia. Desceu em São Paulo, inclusive. Aham. Que é a família do meu avô, enfim, vai adiante. Mas uma vez eu tava terminando o mestrado, eu precisava ver, tipo, caralho, eu preciso trabalhar, sabe? E eu tinha um professor, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas era um professor gente boa demais, que ele era um pouco acionista na Petrobras, na Ambev, e ele tinha também, tipo, umas cotas naquelas minas de nióbio, Hum, quando tava surgindo, isso 2018, 19, tá. que deu esse boom nessa história. E eu falei, eu vou falar com ele gosta de mim, eu vou bem nas cadeiras dificílimas que ele dava. Nossa. Falei, cara, consegue um rolê nessas minas aí, cara. E ele olhou, pois veja bem e tal, o teu sobrenome não vai ajudar. Eu, Putz. como assim, cara?
Não, porque a questão dos Moreira Salles, aí vai aparecer nepotismo e eu não sei o que, e aí no fim não consegui. Me fudi. Podia estar trabalhando Ué, numa mina até hoje. mas nepotismo é a história do Brasil. Ah, mas é que mas não é a minha, aparentemente. Pelo menos até mim, depois que talvez eu contrate alguns filhos no futuro. A história do Império Brasileiro é nepotismo. O cara não quis dar independência pra ninguém mais, senão É, já começa exato. por aí. Mas, cara, por que a gente tá falando disso, né? Porque é o título da news. O Brasil, acho que é o herdeiro. Acho que é o pior herdeiro do mundo, porque a gente está vendo uma troca geracional de riqueza muito grande no mundo inteiro. O Brasil é o segundo maior que poderia se beneficiar dessa troca de riqueza entre gerações, dos boomers para os millennials, mas não vai se beneficiar e a gente vai perder o bonde. E isso já tem acontecido já há algum tempo. Já aconteceu do ano passado para cá, essa tendência a gente já está conseguindo ver. E se a gente não fizer alguma coisa que mude estruturalmente a educação financeira, eu acho que não vai mudar tão cedo assim. O que você acha? Eu já tenho minha projeção. Cara, eu acho que nem é só educação financeira, cara. Eu acho que é meio cultura, sabe? É muito maior do que Educação só. é um pedacinho. Entendeu? É a cultura financeira. Que eu acho que tem a sua diferença, porque, cara, eu sei muita coisa e eu não aplico no meu dia a dia porque eu não tenho cultura. Tipo, eu agora estou adquirindo a cultura de investir em coisas diferentes. Entendeu? Agora eu estou adquirindo o hábito de olhar melhor para esse tipo de O que é coisa. diferente para você de Hum? investimento? O que é diferente para você? Cara, ETFs, por exemplo. Que loucura, porque essa porra é tipo super baunilha, tá ligado? Café com leite, é tipo a coisa mais comum É, que existe. mas eu não sabia. Tipo, como investir, como olhar para isso, quais são os indicadores que eu deveria olhar. E isso é BR, tá? Porque se a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, o cara mais conservador tem 50% do patrimônio dele em bolsa. E aí ele coloca em ETF, que é tipo uma cesta de Sim. ativos que normalmente performam inflação ou performam bolsa, que seguem ali a bolsa, né? Perdão, chego até a Olha, me emocionar quando falo do meu dinheiro. Sacanagem. Eu, porque eu não tinha tempo para isso também, cara. Não tinha tempo e eu achava que o dinheiro que eu tinha ele não era relevante a esse ponto, sabe? Eu não entendia tanto assim liquidez, eu não entendia tanto. pô, as pessoas subestimam liquidez, viu, Bruno? O quão importante é você ter dinheiro vivo no bolso, tá ligado? E aí eu acho que Já? também fala muito sobre o perfil de investimento no Brasil. Porque eu tava falando, né? 50% do portfólio do cara mais conservador nos Estados Unidos está em bolsa. Acho que é um número chutado, tá? Mas é só para ter uma noção de dimensão. E aqui no Brasil, o cara que é rico, ele tem 80%, 90% em imóveis, tá ligado? Que é preso a uma geografia ilíquido. Se você vai vender, você vende a 80% do valor, 90% do valor se você está com pressa, às vezes até menos, 50%, 60% do valor daquele imóvel. Você não tem liquidez, você não tem mobilidade daquele dinheiro. É horrível. E eu acho que é isso que vai acontecer aqui no Brasil. A gente não tem essa mobilidade da Já. riqueza, tá ligado? E são pessoas esclarecidas. Só que a cultura daqui, o nosso tipo de conservadorismo, ele é diferente do conservadorismo dos Estados Unidos. Ele é Ah, diferente do conservadorismo de alguém, sei lá, em Portugal. Talvez seja até mais conservador que a mas gente. eu acho que o brasileiro tem cultura. Só que ele adquiriu a cultura da merda que foram os últimos 50 anos da economia brasileira. Então, o cara, Não, tipo, para se proteger da inflação, ele metia em imóvel. Ele vai fazer. O que ele vai fazer? sim. Tipo, coloca em ativo que aprecia com o tempo, sabe? Que é deflacionário, ao invés de deixar em ativo financeiro. E aí você não tinha uma mobilidade também geográfica, né? Tipo, você não podia, não era acessível a todo mundo até 5 anos atrás você investir em bolsa americana, em ETF americano. Acho que os próprios ETFs devem ter 20 anos no máximo, tá ligado? Sim.
Só que eu vejo a gente se movendo muito devagar. E como a síntese total do episódio passado, com uma influência midiática de incêndio sempre. Aqui é sempre incêndio, Uhum. sabe? E isso, tipo, não é que nos. Ia fazer uma comparação aqui. Depois de incêndio ainda vem a fumaça que deixa turva a nossa visão para fazer as coisas. Mas a gente acaba, tipo, não tendo nem referência direito do que fazer, sabe? Eu vejo, tipo, como a grande população brasileira, que é, tipo, claro, é afogada em dívida, o rendimento é muito baixo, não sobra às vezes nada para investir. Uhum. E quando sobra, tipo, vai não só na segurança, mas só no mainstream, sabe? Uhum. Não tem essa capacidade de, tipo, buscar por opções melhores, sabe? Porque ele é, tipo, dizer, castrado de ter essas informações, ele é, tipo, blindado pelo ruído, que é onde está a Ah. ignorância, que a gente comentou, E outra coisa que é sabe? muito louca também é, eu acho que a gente não pensa riqueza no Brasil. Acho que a gente pensa renda, que Como são coisas totalmente diferentes, né? disserte sobre, por favor. Então, renda é o seu fluxo de caixa e aquilo que você gera em algum período de tempo. Então, tipo, o seu salário, ou o seu, quando você recebe dividendo, ou, sabe? Tipo, quanto você cobra para prover seu serviço, ou vender seu produto, ou alguma coisa assim. Enquanto riqueza é aquilo que você acumula com o tempo. E eu acho que a gente é muito educado já desde pequeno a pensar renda. Então, tipo, putz, faça uma boa faculdade para arrumar um bom emprego, ou então, tipo, abra um negócio para você ter um bom salário, uma margem de lucro, etc e tal. Mas ninguém pensa equity. Tipo, ninguém pensa riqueza. E sabe o que isso é ruim? Você começa a ver que as pessoas não pensam geracionalmente. Então elas querem ficar ricas nessa vida, com renda, que não é riqueza, para gastar o suficiente, consumir o suficiente, mas não para acumular patrimônio, para tipo deixar a próxima geração mais tranquila. Eu sei que, por exemplo, tipo, tudo que eu tô fazendo hoje, eu não vou aproveitar quase nada. Porque quem vai aproveitar muito provavelmente é o meu filho. Mas eu tenho essa mentalidade porque, tipo, alguém tem que fazer, entendeu? Já faz umas 4, 5 gerações que tentaram na minha família. Alguém tem que conseguir. Não é possível. Sim. E fora o fato que a gente vive no país em que ter riqueza é feio. É sinônimo de coisa errada. É sinônimo de benefícios e muitas outras coisas. É. E aí você começa a ter aberrações de discurso. Sim, exato. Tanto que esses caras sabem operar crédito muito bem, né? Operam crédito. Então, tipo, o cara que tem US$ 1 bilhão, ele pega dívida para gastar. Então, tipo, ele não vende um pedacinho daquilo, porque quando ele vende, ele paga imposto, entre 15 e 20% de ganho de capital, para conseguir gastar. Então, de 1 bilhão vai para 850, porque os outros. E aí ele gasta os 850, entendeu? Tipo, Sim. é bizarro isso. Ele, na real, ele vai pegar a dívida, contra esse 1 bilhão, e aí ele gasta a dívida. É muito louco, cara, como você tem, tipo. E aí é isso que é meu ponto, tipo, pô, se você é muito pobre, muito fodido, você não precisa pensar nisso. Se você é muito rico, você não precisa pensar nisso. E quem se fode é a classe média. O contador da classe média. Ah. Tem que fazer malabarismo às vezes. Porque é muito estranho, cara. Porque tem muitos que eu conheço que são, tipo, tem empresas, principalmente no setor primário, para eles ter uma dívida é maravilhoso. O que é setor primário? Tipo, Agro, infra. então, Tá, eu vou deixar você deixar bem claro. minério, agro, Eu boto junto a construção. construção é setor primário também? Não é serviço? É Eu, secundário. eu não sei se você, mas enfim,
como, digamos, produto que sai é tipo, que requer um grande investimento, Uhum. sabe? Em estrutura, principalmente. É, que, tipo, requer investimento inicial muito alto, basicamente. Uhum. Mas nem sempre. Eu acho que construção é secundário. Não é, eu não sei, mas enfim, eu boto isso como um setor, até por maquinário, coisa assim, é uma coisa, pra mim é primária, sabe? Foda-se. Não, primário é. Caralho, velho, fugiu agora, mas é normalmente material primário, assim, que não passou Ah, por um não tem tratamento processamento. de agregação. Pode ser. Mas a questão é essa, tipo, para essas pessoas é maravilhosa, ao mesmo tempo que, sei lá, um grande percentual dos brasileiros não dorme de noite por causa que gastou os seus 3 cartões de crédito do mês. Não sabe como vai pagar o mês que vem. É, nossa, cara, o endividamento da família, eu tava vendo esses dias, tá muito alto, tá? Acho que perto de 80%. E eu acho que a inadimplência desse endividamento deve ser também, tipo, bizarra. Depois eu preciso ver os dados direito. A gente tá chegando num nível, tipo, muito alto, muito alto. E aí você não tem poupança, você não tem poupança, você não tem geração de riqueza, tipo, você não tem investimento de longo prazo. Surreal. A gente vive num espiral de consumo incrível, assim. E todo o crédito que vem também de todo o subsídio e tal, tudo é consumo, cara. É muito louco isso. E o governo completamente endividado também. E fica tipo, se passando dívida. Vão gerando dívidas. Hum. Com o juro na altura. Não sei se chegou a ler a news, mas você chutaria onde está o maior PIB per capita do Brasil? Qual estado? Eu li, mas eu não me lembro, mas deixa eu pensar. Eu diria ou o Paraná ou o próprio São Paulo. É por causa da produção que a gente tem nesses estados? Por causa da renda. Por causa da renda. Ah. Onde se concentram comércio, dinheiro, eleva lá pra cima esse tipo de coisa. Bom, o São Paulo está em segundo, com 70 mil dólares per capita. E em primeiro está Brasília, com 116. Ah, claro, ó, era óbvio, era Oh, óbvio. desculpa, é reais, 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 reais. Então, a média nacional é 49 mil reais, PIB per capita. São Paulo é 71 mil reais per capita. E Brasília, em 2022, 116 mil per capita. Quase o dobro do segundo lugar, que é São Paulo. Cara, eu esqueço de Brasília, cara. Eu sempre esqueço de uma cidade Lugar amaldiçoado, cara. que não existe, assim, tipo, Total. Os caras se isolaram de um jeito ali que eu acho que não tem como eles saberem o que tá acontecendo no Brasil, velho. É impossível os caras entenderem o que tá acontecendo no Brasil. exato. Dali, sentado de Brasília. Então, eu acho que o presidente, ele deve viver nesse... Qualquer presidente, tá? Eu acho que ele deve viver nesse mundo da lua, de que ele deve ter uma puta popularidade, porque todo mundo que tá ali do lado dele bajula ele. Mas se ele pisa em uma periferia de uma grande cidade, eu acho que, mano, sai vivo não. Tipo Joffrey no Game of Thrones. Exato. Não, era para o Rio de Janeiro ser a Paris também, né? Na parte de queimar carro na rua todos os dias e protestos e Pode tirar, por favor. o bicho ia Era mais pegar um. muito, cara. O bicho ia E, pegar muito, 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 muito. Se e, mantivesse o Rio. e eu acho que foi proposital, assim. Eu acho que esse design de Sim, fazer Brasília no meio do Brasil, totalmente isolado, eu acho que faz. E se você pega, faz super sentido, porque é um design meio soviético, né? É brutalista, para começo de quadradão, conversa, né? quadradão. Tanto é que o próprio Oscar Niemeyer, se eu não me engano, ele fez o design de um museu socialista, uma porra assim, em Paris, na França. Então, tipo, ele tinha essa vertente mais de esquerda e importou esse brutalismo da União Soviética, que eu acho lindo, para ser bem sincero. São Paulo, a maior parte também dos prédios que eu gosto, eu acho mais bonitos, são brutalistas. Mas você vê claramente que tinha um projeto de aculturação de esquerda soviética no Brasil em 1950, sabe?
Cara, o Brasil sempre tentou fazer umas coisinhas assim, um pouco mais pro lado da esquerda. E aí acabou indo para a direita porque, cara, não conseguiu ganhar o jogo. Então, o próprio Getúlio Vargas, por exemplo, quando a Vale nasceu, a Vale foi um presente dos Estados Unidos, porque o Getúlio Vargas era fascista de Mussolini, né? Ele admirava muito Mussolini. E aí ele começou a falar muito com Mussolini e tal, se aproximar muito para ver se ele conseguia investimento, blá blá blá. Aí os Estados Unidos, não, querido. A gente vai dar o dinheiro para você fazer a Vale aí, que é isso. E aí a gente acabou até mandando uns pracinha lá pra Segunda Guerra Mundial, pro lado dos aliados. Eu conheci um precinho, sabia? Você conheceu um pracinha? Puta, eu queria muito Seu ter tal conhecido. Tíbio. Conheci, A foi. cobra vai fumar. Ele era bisavô de um parceirão meu que se formou uns anos atrás. Ele tava lá com seus 90 e picos antes. Da hora. Esqueci. Não lembro o nome dele, mas eu lembro que era Tal Tíbio o nome dele. Morreu, foi o penúltimo a morrer, se não me engano. Morreu o último esses dias aqui também, aqui no Rio Grande do Sul. Sério? Uhum. Queria ter conhecido um pracinha. Deve ter sido da hora. A minha vida seguiu igual, mas é legal pra contar. História. Cara, tava pensando nesses dias. Teve muita história pra contar que ainda bem que eu já fiz algumas coisas, cara, porque eu jamais faria de novo. Jamais, jamais, jamais. Mas essa história pra contar é maravilhosa, sempre. Da hora. Mas, cara, voltando à questão da news ali, é muito. Claro, eu acho que a situação ela é incontornável. Ela é, enfim, em âmbito nacional, nada muda no Brasil. Cara, estão Sabe? Parece tentando salvar a alta cultura brasileira já faz tanto tempo. Esse curso de filosofia que eu tô fazendo, ele é desse professor que tenta fazer isso. E a primeira aula gravada é de 2009, já vai fazer 16 anos. caralho, E sim, não, e assim, vai fazer 16 anos dessa primeira aula, que nem é a primeira versão desse curso. Esse cara deve estar fazendo isso já faz uns. tu quer dizer o nome do professor? Prefiro que não, ainda Tá, não. beleza. Mas ele já tá tentando fazer isso já, cara, desde o final dos anos 80, quando ele começou a brincar. Então, tipo, ele já era velho já. Imagina, o cara viveu a vida inteira tentando fazer isso e não conseguiu. Conseguiu formar algumas pessoas, você vê aí, inclusive na mídia e tal. Mas esses caras não têm força suficiente, ou então eles percebem o nível de merda que eles estão e saem do Brasil. Não fica, não tem como, cara. Aqui o bagulho te engole mesmo, felizmente. E o que que tu acha que, no âmbito pessoal, tu pode fazer, por exemplo? Quanto a isso, não escapar, mas, tipo, não deixar que o entorno de ser o herdeiro mais arrombado do mundo acaba te prejudicando. Assim como tu falou no início do episódio, que os herdeiros Uhum. têm problemas, que talvez, tipo, não tangem ao teu conhecimento por não ter sido, mas a questão de, tipo, ok, como eu, brasileiro, representante da nação herdeira mais arrombada de todas, posso me comportar, ou o que eu posso evitar, ou o que eu possa fazer, o que for, para que isso não entre mais no meu rabo. O cara faz toda uma construção muito bonita e termina com não deixar entrar no meu rabo, né? Que merda. É igual o Luxemburgo, né? Se a África tá entrando, corre pra não entrar, né? É É, isso, cara. Eu acho que é isso. Tipo, faz o seu quietinho pra você, pra sua família. Não fica passando pito nos outros, falando do problema do Brasil. Tipo, eu dei um come num cara esses dias no LinkedIn, jovem. Acho que ele deve ter uns 10 anos a menos do que eu. Porque, não sei se você viu, mas teve um cara da V4 Company, head de RH, e tava falando que burnout não é culpa da empresa, é culpa sua, tá ligado? E aí teve um outro cara da nossa bolha de criadores de conteúdo do LinkedIn que fez um post falando, cara, esse cara aí da V4, você falou merda, eu tive uma experiência super ruim, que eu não gostei, e aí, putz, eu usei como escape beber todo final de semana, porque eu chorava no domingo antes da segunda-feira.
comecei a fumar 4 vezes mais. Aí eu falei, mano, beleza, mas vou fazer uma provocação aqui, né? Eu comentei. Os caras colocaram o cigarro na sua boca? Tipo, e foi justo, assim, a conversa entre eu e ele. Aí ele me zoou, né? Falou, mano, você é retardado, pá. Aí eu dei risada. Aí eu falei, porra, beleza, é muito fácil eu falar também, né? Porque eu já passei por isso e também tive que usar como escape coisas que não faziam sentido, mas foi minha responsabilidade, sacou? E aí veio um outro jovenzinho se meter na conversa e falou, porra, mas acho que isso é muito raso. Você precisa pensar no Brasil. Eu falei, mano, que porra é Brasil, velho? Faz o seu 10, 15, 20 anos. E aí depois você começa a falar do problema dos outros, tá ligado? E eu acho que essa é a chave, Bruno. Acho que é tipo você olhar pra dentro, admitir que você perdeu, que você tá num país ruim, e que você é parte disso e responsável por isso também. Sua família foi, suas gerações passadas foram. E que você precisa fazer o seu 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, depois ensinar o seu filho a fazer o mesmo, depois o filho dele fazer o mesmo. Aí depois a gente começa a falar dos problemas do Brasil, quando a gente tiver tipo uma massa muito bem formada de pessoas de intelecto um pouquinho mais aguçado, de cultura um pouquinho mais aguçada, de inteligência emocional um pouquinho mais aguçada. Inteligência emocional eu acho um termo ridículo, tá? Mas depois a gente conversa sobre esse ponto. Sabia que Mas eu acho o termo inteligência ridículo? inteligência, cara, não é nada mais do que interlegere, ler entre. E você não consegue ter inteligência se você não tiver muitos pontos para conectar, que é aquela coisa de juntar figurinha que a gente sempre fala. É que na verdade tem uma teoria muito boa que é do Howard Gardner, é o nome dele, que ele divide o que as pessoas chamam de inteligência em 8 áreas. Eram Eu já vi isso 7 aí. e adicionaram uma nova nos Eu últimos já vi isso aí. tempos. Mas São as 8 áreas. eu não acho que isso seja. Não, mas é que é igual o jogador de Winning Eleven. Tem as 8, tu vai um pouquinho pra cada uma e vai formando aquele teu octágonozinho ali de expansão, ou enfim, sabe? Que é impossível fazer ele completamente aberto, porque tu não vai ser inteligente com outras coisas. Mas enfim, eu acho o conceito de inteligência ele muito, uma, banalizado, duas, mal entendido, por óbvio, porque a sequência da banalização é o mal entendimento, e terceiro, um pouco raso para os dias de hoje, Uhum. com todo respeito ao Howard Gardner. Eu também acho. Eu acho que inteligência é a sua capacidade de ler entre. Eu acho que você vai ter habilidades específicas em áreas específicas da tua vida, e aí a gente pode até trazer um pouco de TCC para falar um Eu, pouco eu, sobre eu sou isso. já falei muitas vezes que eu sou um badass, né? Muitas vezes quando eu falo que eu sou muito inteligente, ou como é que tu pensou nisso, fez isso, eu digo que, cara, o problema não é eu ser inteligente, vocês que não veem as coisas. Eu gosto de fazer essa provocação, porque às vezes tu tá numa média baixa, cara. A tua mediana de conhecimento do teu entorno, do teu ambiente é baixa. Então não é porque tu é inteligente. É tu só viu uma coisinha diferente. Em vez de tu tá nota 2, tu tá nota 4. Uhum. Eu também Entende? acho. Eu também acho. Vale muito da perspectiva. É, eu também acho. Eu acho que a gente tá mal acostumado porque eu acho que a gente tá sempre muito perto de gente muito inteligente pra tentar ficar um Fale por pouquinho si. mais inteligente. Não, Não, eu tento, sacanagem. né? Eu tento, né? Cara, eu tenho essa fama na minha família, entre os meus amigos, que eu sou arrogante, tá ligado? Mas é porque eu não tenho paciência, velho, pra, tipo, coisas que não valem a pena ser discutidas. Então eu não me relaciono com as pessoas, nem da minha família, nem dos meus amigos, que, tipo, não tenho amigos, por exemplo, muitos amigos. Porque o cara começou a falar de, mano, umas coisinhas que não faz sentido, eu já falo, mano, beleza, valeu, mano, abraço. Daqui 10 anos a gente volta a conversar de novo, só pra ver como um outro tá, sabe? Qual é que vai ser? Ah, Não, e eu me acontece exponho muito bastante isso. até. Só que eu falei, eu filtro, né? Como eu vinha falando antes ali, eu sei os problemas que eu quero solucionar. É, Por eu exemplo, não sei, sabia? o Brasil não tá entre eles. Então, tipo, são problemas meus, principalmente, e da minha da minha nano bolha. Uhum. Mas eu tenho a plena consciência. Se eu fizer.
bem feito e solucionar isso de forma bem feita, pode se alastrar. Eu acho que isso está mais do que correto, mano. Eu acho que essa é a abordagem realmente da vida, assim. Você escolheu os problemas certos. Que é isso, né? Felicidade é querer a coisa certa e ir atrás dela, sabe? Se você quer muitas coisas, você vai ter uma ansiedade gigante, por exemplo. Você vai ter muitos outros problemas que você não vai conseguir resolver. E eu digo, cara, eu luto por um mundo melhor. O meu mundo. Exato. Mas é isso, cara. Exatamente isso, velho. Tipo, por que que você quer lutar pelo mundo melhor dos outros, irmão? Você não sabe nem limpar sua bunda, tá ligado? Tipo, Não, e eu pensei, porque, tipo, o meu entorno melhora quando eu melhoro. é isso mesmo. Então, tipo, eu vou ajudar mais se eu estiver bem. Então, peraí, deixa eu me organizar aqui primeiro. Acabou de citar Ayn Rand, sem querer citar Ayn Rand. Ah, Ah, que ela é o egoísmo completo, né? Que ela fala no Revolta de Atlas. Que é impossível, basicamente. eu acho. Mas o que ela passa no livro é justamente isso, né? É esse contraste entre o altruísmo completo e o egoísmo completo. E como o egoísmo completo faz mais bem pro altruísmo e como o altruísmo faz muito mais bem pro egoísmo. É muito louco isso. Sim. E só para terminar aqui, eu vou citar os meus 6 problemas prediletos. Caso alguém se interesse sobre essas coisas ou eu precise, né, eu já deixo claro que escrevi um texto sobre isso, explicando que é o método Richard Feynman, dos 12 problemas. 12 problemas é muito, eu preferi jogar com 6. Um é a depressão, as causas, a bioquímica, sintomas escondidos, os hacks, os tratamentos alternativos. 2, eliminar fricção e ruído de todos os processos possíveis, inclusive barulho, eu não gosto de barulho. Onde encontrar informações assimétricas é um dos problemas que eu tenho, tipo, sobre essa busca e como usar essas informações assimétricas para tirar vantagem, obviamente. Qual o papel da ignorância na vida consciente e como transformar isso em ferramenta prática? Como vencer o paradoxo da genialidade, que só aparece em lugares certos, ou como criar pelo menos os lugares certos para isso? E qual o caminho mais curto entre pensar profundo e a ação eficaz? Sabe, são essas Interessante. as coisas que eu foco. Oh, você não quer escrever, não, pra gente deixar isso gravado no Economist, de repente? Não precisa ser pra essa semana, mas pode, tipo, colocar isso em texto, só pra gente ter isso Tem registrado. texto? Temos texto já. Posso te. Manda, manda. Aí a gente já posta no Economist já. Tá. É o texto do Feynman, que eu acho que eu te mandei já, ou não mandei, sei lá, enfim. Mando de novo daí. Manda. Que, eu- Mas, que eu não, explico. mas os seus 6 problemas. Sim, eles estão lá. É, tá bom. Eles estão lá. Melhores descritos do que aqui. Isso aqui foi uma anotação antiga que eu tinha, que aproveitei que eu tava com o meu caderno e mandei. É isso. Mas é isso. É isso. Fiquem bem. Boa semana a todos. Reflitam e invistem em ETFs. Sabe do Veritas, Brasil. E é isso Veritas aí. filia temporis.